Olá, sejam bem-vindos ao canal Descomplica pra gente, dia 7 de outubro, e a nossa leitura de hoje foi Mateus, dos capítulos 8 ao 10. E agora, nesse vídeo, nós vamos comentar um pouco a leitura, e olha só, hein? Nesse vídeo eu quero revelar algo interessante para você. Você sabe qual foi o único pedido que o diabo fez e Jesus atendeu? Você vai aprender nesse vídeo aqui, então não sai daí, hein? Nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Solta a vinheta, editor. Voltamos com o nosso canal Descomplica pra gente. Hoje, dia 7 de outubro, a leitura bíblica nossa foi Mateus, dos capítulos 8 ao capítulo 10. Mas antes, eu já quero pedir para você para dar um like no vídeo e se inscrever no canal. É importante a sua inscrição nesse canal. É importante você se inscreva para que o YouTube entenda que os vídeos são relevantes. Então eu preciso da sua inscrição. Para você não custa nada se inscrever no canal, mas para nós é muito importante a sua inscrição. Então, ó, aperta aí esse botãozinho vermelho de se inscrever e se inscreva no canal. E outra coisa eu peço para você, compartilhe esse vídeo, tá bom? Nos ajude compartilhando, divulgando este canal, que o único propósito do canal é motivar as pessoas a estarem estudando a palavra de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 8 ao capítulo 10, aqui nós vemos várias curas de Jesus, vários milagres de Jesus acontecendo aqui. Você leu do 8 ao 10, você viu que Jesus fez alguns milagres. Jesus ele termina então o Sermão do Monte e ele já faz um milagre ali que ele cura um leproso. Eu não vou contar a cura aqui para você, porque você leu como foi a cura. Aqui a própria Bíblia ela conta a história e ela auto se explica. Mas vou pegar alguns pontos para explicar para você que talvez fique um pouco confuso na sua cabeça. Como, por exemplo, Jesus mandar aquela pessoa que foi curada de lepra apresentar-se ao sacerdote. Está ali no capítulo 8, verso 4, né? Então Jesus disse: olha, não conte nada disso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou. Então, de acordo com as leis cerimoniais que Moisés passou para o povo, um leproso só era dado curado da lepra quando o sacerdote examinava ele e dizia: ele está curado. E aí ele tinha que fazer uma oferta então pela cura, né? E por isso que Jesus fala. Então veja que Jesus, ele de maneira alguma, ele desobedeceu algumas leis ou algumas culturas que existiam naquela época. Pelo contrário, Jesus ele obedecia tanto a lei de Moisés quanto a lei de Deus, que é os mandamentos de Deus. Nós assistimos aí no vídeo anterior que Jesus ele não mudou a lei, né? Nem revogou a lei. Então, ele orientou a pessoa que se apresentasse ao sacerdote. Muito bem. Aí nós temos também a cura da sogra de Pedro. Então, existem alguns irmãos que dizem, na maior da boa-fé, que Pedro foi o primeiro Papa. Mas veja, queridos, que não só o Papa, como os demais líderes religiosos católicos, eles não se casam, eles vivem só, né? Os padres, os papas são orientados a viver só. Nós temos inúmeros argumentos para provar que Pedro ele não foi o primeiro papa, como os nossos amados irmãos católicos dizem. E um dos argumentos que pode ser usado é a questão da cura da sogra dele, né? Pedro era casado, Pedro tinha família, Pedro tinha filhos. Então pensa comigo, né? Se o Papa ele não pode casar, por que Pedro era casado? Pedro, se Jesus curou a sogra dele, obviamente que ele tinha mulher. Ninguém pode ter sogra sem ter uma mulher, concorda comigo ou não? Aí se você falar assim, mas então, não, mas naquele tempo podia casar. Ué, mas então a Igreja Católica tomou uma decisão arbitrária contra os princípios bíblicos aí de proibir os papas de casarem agora. Por que só Pedro podia casar e agora os demais líderes religiosos católicos não podem casar? Então não tem muita coerência aí. Mas a verdade é a seguinte, queridos, Pedro ele não foi papa, né? Pedro foi um apóstolo de Jesus, entregou a sua vida
na missão, e Pedro hoje descansa no pó da terra, como os demais apóstolos e profetas que viveram aqui, e quando Jesus voltar, obviamente Pedro será ressuscitado para receber então a sua recompensa. Muito bem, e nós temos agora, Jesus ele põe à prova os que querem segui-lo. Então alguém fez o pedido para Jesus para poder segui-lo. Jesus fala ali que as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho de Deus não tem onde reclinar a cabeça. E aí ele diz assim, mas deixe-me primeiro sepultar meus pais. No verso 21. E no verso 22 Jesus responde, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Então, à primeira vista, você lê esse texto e pensa assim, poxa, mas Jesus foi insensível, né? Cadê a sensibilidade de Jesus? Cadê a compaixão de Jesus? O rapaz estava lá com o pai para ser sepultado, ele queria enterrar o pai dele primeiro, para depois seguir Jesus. Agora Jesus fala, não, larga lá o seu pai, que os mortos sepultem os seus mortos e me siga. Então esse Jesus é um Jesus que não tem sensibilidade. Será que é isso? Será que realmente é isso que aconteceu aqui? Não. Nós precisamos conhecer o costume e a história da época. Qual que era o costume da época? O costume da época era o seguinte, o filho ele só poderia sair, abandonar o lar, morar longe de casa, quando ele cuidasse do pai. Então ele tinha que cuidar do pai, cuidar da velhice do pai. Depois que o pai morresse, que ele sepultasse o pai, aí ele estava livre para ir longe, para onde ele quisesse ir. Enquanto o pai estivesse vivo, ele tinha que estar ali com o pai, até o pai morrer. Então o que acontece aqui é o seguinte, o pai desse rapaz, ele nem doente estava. Se estava idoso ou não, eu não sei dizer para você, que a Bíblia não diz aqui. Mas ele não estava doente, ele não estava à beira da morte, ele estava lá. Então, o que o rapaz quis dizer para Jesus? Olha, espera eu continuar com meu pai envelhecer, adoecer, depois que ele morrer, aí eu te sigo. Então, esse era o contexto. Quantos anos ia demorar isso daí? Quantos anos talvez o pai dele iria demorar para morrer? Né? Talvez 1 ano, 10 anos, 20 anos, não sei. E o ministério de Jesus foi 3 anos só, dos 30 aos 33 anos de idade. Né? E então é nesse contexto que Jesus fala assim, não, deixe os mortos que sepultem os seus mortos e me sigam. Ou seja, não se preocupe com o seu pai, ele vai ficar bem, ele vai continuar vivo, ele vai envelhecer, vai morrer, e alguém vai sepultar ele lá, quando ele morrer, lá na ocasião que ele morrer, daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, não sei. No momento agora, me siga. Então, essa é a história, esse é o contexto, tá? Olha só que interessante. Então, à primeira vista, a gente pensa que Jesus foi insensível, mas não. O contexto era esse daí, tá bom? Continuando com a nossa leitura, Jesus ele cura 2 endemoniados em Gádara, na terra dos Gadarenos. Você leu a história, você conhece. Eu vou explicar para você um fato interessante aqui. Lembra-se que eu falei no começo do vídeo qual foi o único pedido que o diabo fez e Jesus aceitou? Jesus concedeu para o diabo? Jesus pediu e o diabo aceitou? Foi esse daqui. O diabo disse assim para Jesus, ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência, se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse, pois vão. Então esse foi o único pedido que o diabo fez e Jesus aceitou. Foi autorizar eles a entrarem numa manada de porcos. Bom, então os endemoniados estavam no homem, nos dois gadarenos, Jesus aparece, e os demônios que estavam nesses 2 gadarenos viram uma manada de porco passando, pedem para Jesus que entre nos porcos. Bom, vamos tentar entender a história aqui. A Bíblia não diz aqui, mas no Evangelho de Marcos contando essa mesma história, ele fala que eram 2.000 porcos. A manada eram 2.000 porcos que se despencaram no mar. Está lá em Marcos, nós vamos chegar lá, né? Está lá em Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 20, e essa mesma história narrada do ponto de vista de Marcos, e Marcos ele deu a quantidade de porcos, 2.000. Faça a conta comigo, né? Aqui o texto diz assim que esses porcos,
o verso 32 diz assim, que eles saindo entraram nos porcos e que toda a manada se precipitou despenhadeira abaixo para dentro do mar e morreram nas águas, morreram afogados. Por que Jesus atendeu o pedido do diabo? Essas são algumas perguntas que ficam. Por que Jesus atendeu esse pedido do diabo para entrar nos porcos? E por que Jesus deixou morrer 2.000 porcos dentro do mar, se naquela época havia pessoas passando fome, passando necessidade e poderiam se alimentar desses 2.000 porcos? Será que é um Jesus esbanjador que esbanja alimento? Né? Será que é um Jesus que ele está em conluio com o diabo e atendeu o pedido do diabo ali? O que aconteceu nessa história? Lá no livro de Levítico, você se lembra que o porco é imundo. Nós lemos lá, Levítico capítulo 10. Você leu comigo, né? Já estudamos aqui. Já estudamos em Isaías 66 também, eu li com você, que no dia da volta de Jesus, os que comem carne de porcos serão consumidos. Isaías 66, do verso 15 ao 17. São textos que já foram lidos e estudados com você, que está aí. Muito bem. Agora, 2.000 porcos. Olha, tem porco que pesa 30 quilos e porco que pesa até 300 quilos. Mas vamos colocar aqui um peso médio bem baixo. Vamos supor que cada porco aqui, um pelo outro, pesasse 50 quilos. Tá? Então, veja, tem porco de 30 quilos e porco de 300 quilos. Vamos pôr aqui 50 quilos, um peso médio. 2.000 porcos vezes 50 quilos dá quanto? Dá 100.000 quilos, ou seja, 100 toneladas, ouviu? 100 toneladas de porco, de carne de porco. Jesus deixou desperdiçar no mar. Será que esse Jesus é um Deus que não tem compaixão das pessoas? As pessoas poderiam se alimentar de 100 toneladas de carne de porco. Quantas pessoas não poderiam comer 100 toneladas de carne de porco? Milhares de pessoas. Mas sabe por que Jesus deixou desperdiçar 100 toneladas de carne de porco no mar, quando os demônios entraram nelas? Porque porco não é alimento. Você já estudou comigo isso, meu irmão. Se você está teimando comer carne de porco ainda, em nome de Jesus, pare. Porco não, Deus não deixou para nosso alimento. O porco é imundo. Veja, nós vamos chegar lá, quando Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes. Olha só, presta atenção, hein? Agora, foca aqui, foca em mim, presta atenção. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, depois que todo mundo comeu, a Bíblia diz que sobraram vários cestos. E sabe o que Jesus fez? Jesus mandou catar toda a sobra para que nada se perdesse. Então, olha só, quando é pão e peixe, Jesus não deixou nada se perder. Nós vamos chegar lá, nós vamos ler a multiplicação. Eu vou voltar nessa história com você. Agora, quando se trata de porco, Jesus deixou desperdiçar. Por quê? Pão e peixe é alimento. Porco não é alimento. Porco não é para a gente comer. O porco é imundo e quem teima em comer carne de porco, Isaías 66, verso 15 ao 17, vai ser consumido. E por que Jesus atendeu esse pedido do diabo, então? Vamos lá, vamos explicar? Simplesmente porque os porcos são imundos e o diabo também é imundo. Imundo com imundo se entende. Satanás é imundo. Ele entrou no porco porque os porcos são imundos. E Jesus não poderia recusar isso daí. É claro que Satanás tinha outro plano ali, né? Porque como o que movia aquela cidade de Gádara era as pessoas criarem porcos, comercializarem porcos, então quando Jesus deixa desperdiçar 2.000 porcos no mar, ou seja, cerca de 100 toneladas de carne de porco, as pessoas não queriam Jesus mais na cidade. Eles pensaram assim, se Jesus continuar na cidade aqui, nós vamos acabar com o nosso negócio aqui, nós vamos ficar sem porcos aqui, né? Então o objetivo dos demônios era que as pessoas depois expulsassem Jesus, isso aconteceu. Mas Jesus, não estando na cidade, deixou 2 pessoas para testemunhar ele lá. Quem eram? Os 2 agora ex-endemoniados, agora curados, testemunhando naquela cidade o que Jesus fez para eles. Entenderam? Ok? E aí nós temos a cura do paralítico lá em Cafarnaum, não é? E nós temos aqui, a partir do versículo 18 do capítulo 9, nós temos aqui textos sanduíches, né? O que é um texto sanduíche? Olha só o nome, hein? Texto sanduíche. Veja, começa o texto no versículo 18 falando sobre o pedido de um chefe da sinagoga, falando para Jesus curar a filha dele, né?
minha filha morreu, Jesus ressuscitar, no caso a filha dele, e no verso 19 Jesus foi, só que nessa ida de Jesus até a casa deste chefe da sinagoga, aparece uma mulher enferma, havia 12 anos ali enferma, e depois tem todo aquele diálogo com a mulher ali, e Jesus cura a mulher, aí a partir do verso 23 de novo, volta na história do filho do principal, da filha da principal da sinagoga, que Jesus ressuscita ela. Então você tem a filha do chefe da sinagoga, a história da mulher, e termina com a filha do chefe da sinagoga. Então por isso que chamamos de histórias sanduíches, né? Começa com uma, outra no meio e termina com aquela que começou. Histórias sanduíches aí. E nós temos também a cura de 2 cegos. No capítulo 10 nós temos a escolha dos 12 apóstolos. Quais são os 12 apóstolos? No verso 2 começa, né? Simão, chamado Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Pedro, André, Tiago e João eram irmãos, né? Pedro, irmão de André, e Tiago, irmão de João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, que tem o Tiago maior e o Tiago menor, né? E Tadeu, Simão, o Zelote, e depois Judas, o Iscariotas, aquele a quem traiu Jesus, ok, queridos? Se você ainda tem alguma dúvida sobre a leitura de hoje, sobre os capítulos 8 ao 10, sobre o que eu expliquei aqui, a manada de porcos, deixe nos comentários deste vídeo que eu vou estar respondendo você, tá bom? Um abraço, amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau.